Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Olá Vida Plena, onde nós falamos sobre vida saudável. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o doutor Eduardo Coraça. Tudo bem, doutor? Muito bem e muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês. Eu também estou muito feliz porque você se disponibilizou para estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho mais de seus conhecimentos. E para quem não conhece o Dr. Eduardo Coraça, ele é nutricionista clínico, ele é frugívoro, crudívoro, higienista. E hoje eu estou aqui também para, além de aprender com ele, contar um pouco da minha experiência, como eu perdi 15 quilos através de seus conteúdos. Eu carregava assim muitas crenças de que frutas não dava sustância. Então, assim, quando eu vi o conteúdo do Eduardo Coraça, que há 15 anos ele se alimenta de frutas e vegetais, eu fiquei assim, muito surpresa. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso para minha vida, porque assim, até então eu não sabia que era um alimento assim primário, né? Porque nós costumamos olhar assim para os vegetais como qualquer coisa, menos que ele seja um alimento primário. Então, assim, eu comecei a aplicar na minha vida esse estilo de vida saudável, comecei a me alimentar de frutas, vegetais. É claro que é um processo, ainda estou em processo de reeducação alimentar, mas eu comecei a levar para a minha vida e sem perceber, sem pensar, sem olhar, eu comecei a perder peso gradativamente e essa ação gerou uma motivação maior para que eu pudesse continuar. E eu gostaria muito que o doutor Eduardo Coraça explicasse para a gente quais foram as suas motivações que levou ele a adotar esse estilo de vida saudável, o que aconteceu? Porque 15 anos, né? Conta para a gente um pouquinho da sua história. O que me motivou realmente foi simples, doenças, né? Eu fui uma criança muito doente e a solução sempre foi remédios atrás de remédios atrás de remédios. E eu continuava doente e achando que a doença era algo natural, né? Realmente foi doença que me motivou a fazer essa mudança, porque desde pequeno a resolução era remédio, 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 remédio e mais remédio. Nunca nenhum médico falou para mim sobre a importância da dieta. Nunca nenhum médico tinha falado para mim a importância do sono, a importância da atividade física, a importância da vitamina D, entre vários outros fatores de estilo de vida. Isso era completamente negligenciado. Então, quando eu percebi, né, que eu tinha que viver saudável e que a minha saúde era responsabilidade minha apenas, aí tudo mudou. Porque quando você consegue compreender que saúde é produzida por vida saudável, as coisas mudam drasticamente. Então, simplesmente é bem isso, né? Eu me toquei da realidade e comecei a fazer a mudança que foi, na verdade, a melhor mudança que eu fiz na minha vida, né? E assim, já que a gente está falando, já que eu sei que eu estou falando para a Igreja Adventista, literalmente não só os 8 remédios naturais que Ellen White falava, mas é a dieta do Éden, que fora mesmo da religião adventista, qualquer outra religião vai ter que concordar que a própria Bíblia sugeria que a dieta do Éden era a dieta primária do ser humano antes do dilúvio, antes do início da mudança, né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, né? Muito interessante. Doutor Eduardo Coraça, como foi assim esse processo? Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ver seus conteúdos, eu não conseguiria mudar radicalmente. Quando você decidiu começar a se alimentar de forma saudável por causa da doença que você tinha, né? Eu fiquei sabendo até que você ia fazer cirurgias e tudo mais. Você começou assim por etapa, não, primeiro eu vou deixar o açúcar, depois a farinha refinada, depois tal coisa, e assim você foi se reeducando ou você tomou essa decisão assim radical de uma vez por todas? Como que foi esse processo? Assim,
Na época, né, eu fui realmente radical, porque eu sou assim com tudo. Se alguma coisa faz sentido para mim, eu mudo da noite para o dia e não faz sentido permanecer na coisa antiga. Eu não preciso de transição. Entretanto, eu hoje em dia sei que a neuroadaptação ocorre demasiadamente melhor com uma mudança drástica. Porque é que nem o cigarro, por exemplo. Se você for parar para pensar, ninguém fala, olha, larga de 2 maços de cigarro para 1 maço de cigarro. Larga de, sabe, 1 maço de cigarro para meio maço de cigarro. A gente sabe que enquanto a pessoa fuma, ela vai ficar viciada a nível a vários níveis, né? O efeito psicológico que isso dá, o efeito fisiológico não é um vício, mas é uma apaziguação dos sintomas, entre vários outros fatores que eu poderia mencionar. Então, assim, eu sou convicto que sim, tem muita gente que gosta de mudar lentamente, e eu respeito isso e entendo isso, mas o que a gente tem que entender é que, quando você muda rapidamente, você vê muito mais benefício, e os benefícios te motivam a continuar, porque você se sente muito melhor, você perde muito mais peso, você fica mais inteligente, tudo funciona melhor, e aí você começa a ver um outro mundo. E o 2 é óbvio, a neuroadaptação depende da mudança. Então é que nem para o alcoólatra também, é que nem para o drogado. A gente não fala para a pessoa que usa cocaína ou heroína, olha, reduz de 1 cheirada por dia para meia. E aí passa para 3 dias. Não, se a pessoa é viciada, ela vai parar na clínica de reabilitação e vai passar mal até largar o vício. Mas o jeito é cortar o vício, o mal pela raiz. Eu não acredito nessa ideia de, vamos, sabe, se não é fisiológico, se não é natural ao organismo, para que usar, né? Então, é o mesmo conceito que eu tenho para comida cozida hoje em dia, né? Se não é natural para o meu organismo e ele não precisa disso, para que eu vou usar, né? Muito interessante. Doutor Eduardo, manda para mim de novo a solicitação para mim te aceitar aqui no meu Instagram. Já estou lá. Estou mandando agora. Tá. Só um momentinho. Tá, estamos ao vivo no Instagram também. Já mandei. Certo. Entendi. Eu, particularmente, eu estou fazendo assim por etapa, porque sabe o que é que às vezes eu fico pensando? Sabe o ambiente social, doutor Eduardo? O ambiente social. Como que a gente faz? Qual é a parte mais desafiadora? Porque, assim, eu também consigo mudar radicalmente. É muito fácil para mim, porque eu gosto muito de me alimentar saudável, eu gosto das frutas, gosto dos vegetais, eu amo. Só que, assim, sabe aquele ditado que diz, ou você muda o ambiente, ou o ambiente muda você? O que acontece? Porque, às vezes, a gente sai em família, às vezes você está em ocasiões, assim, específicas. Às vezes, aí você, não sei o que acontece, porque às vezes as pessoas, elas tendem a te levar para onde você não quer. E não é porque você não tem, assim, essa capacidade de dizer não, porque muitas vezes a gente até tem, mas a gente quer fazer parte. Parece que se a gente não se alimentar como tal, a gente não se sente parte. Como que você lidar com isso nos ambientes? Ou você tem um círculo de amigos específicos que... Ou como é que é isso? Como é que é isso? Que eu acho que é a parte mais desafiadora de uma mudança de estilo de vida. Concordo, para mim foi a mesma coisa. Eu sempre falei desde o início, que quando me perguntavam isso, que a mudança palativa, por mais que eu tenha vindo de uma dieta industrializada, extremamente processada, que eu não conseguia ter gosto por vegetal, tinha ânsia de vômito, de chegar perto de alface e tomate, quando eu vi que, na verdade, a parte mais difícil era a parte social. E não é nem a parte social, talvez, de interação, é a parte social de aceitação. As pessoas, no início, elas te olham como um alienígena e te ostracizam, né? É muito ostracizado. E eu, assim, eu não perdi nenhum amigo. Mas meus amigos, na época, por exemplo, pararam de me ligar. Porque eu não queria mais ir para a pizzaria, eu não queria mais fazer as coisas usuais. Mas eu ia muitas vezes. Por exemplo, eu ia para churrasco com eles e levava um cacho de bananas. Não quer dizer que eu comia o churrasco, mas eu estava lá com eles. Hoje em dia, obviamente, eu sei de efeitos teratogênicos gerados só por uma mãe, por exemplo, estar num churrasco. Ou seja, ela inala as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos formados durante o processo de pirólise, eu não vou usar tantos termos técnicos,
mas você pode traduzir entre os termos as toxinas do cozimento sendo geradas pelo fogo, pela queima da carne, né? Mas, e a gente sabe que uma mãe está lá sem comer o churrasco, já tem efeitos teratogênicos, ou seja, má formação do feto, prejuízos a nível neurológico, entre outros. Mas eu não deixei de socializar, eu continuo socializando, mas eu sou muito convicto, com os anos, com o conhecimento científico, cada vez mais foi solidificando a minha certeza de estar certo. Se isso seria um tanto quanto um pleonasmo, eu sei, mas eu cada vez estava mais convicto do que eu estava fazendo. E muita gente, só mudar um pouco, já vou voltar, muita gente me pergunta isso e eu acho muito interessante entrar no mérito. Crudivorismo, para mim, não é apenas saúde. Crudivorismo, para mim, é ética. Por quê? Eu posso entrar em vários fatores, mas primeiro de tudo, eu sempre falava com meu pai era religioso, estava sempre rezando, estava sempre lendo a Bíblia, e quando eu comecei, eu falava para ele, pai, eu concordo com toda a sua perspectiva, só que, vamos lá, Deus não fez todos os animais, inclusive o ser humano, com um mecanismo de autoproteção, ou seja, você tenta matar um cachorro, ele foge ou ele luta. Você tenta matar qualquer animal ou ser humano em si, o que ele faz? Ele luta pela sua vida, porque a vida dele é muito importante para ele. Você tenta se cortar, o corpo vai lá e se regenera. Você corta de novo, o corpo vai lá e regenera. Você corta de novo, vai lá e regenera. Ou seja, a pessoa fumando, bebendo todo santo dia, comendo comida industrializada, ela está danificando constantemente o corpo, que a gente sabe isso a nível científico, mas o corpo está lá regenerando, regenerando, regenerando. Então, mesmo que a gente danifique o templo que Deus nos deu, ele auxilia a nossa regeneração. Tudo é para a propagação da vida. Você pode ver, as árvores fazem as frutas com as sementes. Para quê? Para se reproduzir e daqui a 70 anos, quando ela morrer, ter uma nova árvore ali se reproduzindo, se propagando, para dar mais comida para a gente. Da mesma forma, o ser humano faz suas cópias, né, para passar a vida para frente. Então, nós vemos que o planeta todo é renovável. Tudo no planeta é renovável, que a ideia é o quê? A vida se propagar. Só que, quando nós vivemos de forma industrializada, matamos animais, destruímos o meio ambiente, a gente está indo, na minha humilde opinião, contra a criação, contra Deus. Por quê? Porque se tudo é para se propagar, e nós sabemos que o aquecimento global, a contaminação, hoje em dia tem plástico na chuva. Hoje em dia tem plástico dentro de todo ser humano no planeta. Ou seja, nós inalamos plástico, nós bebemos plástico, nós comemos plástico. E se você acha que isso não vai resultar em um grande problema, muito em breve, já está um grande problema. Só que o problema vai se acumular muito mais. E você pode esperar que antes de aquecimento global, eu acho que o problema do plástico vai culminar muito antes. Aí a gente percebe que a gente está destruindo a casa de Deus, que é o planeta, o ser humano, e tudo que foi criado. Entende? Então, eu acho que, sim, o crudivorismo, para mim, é minha religião, a vida saudável como um todo, os 8 remédios, é minha religião, é minha crença máxima de minha espiritualidade, minha crença máxima de amor a mim, ao próximo e a tudo que vive. Porque isso as pessoas não entendem. Elas acham, não, é coisa de religioso, é coisa de, sabe? Não. Se a gente não se atentar agora já é tarde demais, a gente vai destruir o planeta, e vai destruir a raça humana, vai destruir tudo, de acordo com a ciência. Não estou nem falando pela minha opinião. Mas, ainda assim, é ir contra a criação. Porque a criação fez tudo para se proteger, para se renovar, para se procriar. Quando o que a gente está vendo crianças estão nascendo com câncer, estão nascendo com doença cardiovascular, nascendo com doença neurológica, nascendo com todo tipo de problema. E isso é maus hábitos do pai e da mãe. Não é o todo. A gente está induzindo efeitos teratogênicos que afetam a epigenética transgeracional. Eu sei, vou usar termos técnicos. Defeitos congênitos, defeitos de nascença.
Que, ou seja, quando eu vivo de forma errada, eu danifico o meu DNA, e quando eu vou passar o meu DNA para o meu filho, o DNA está mal formado. E ele sofre dos defeitos, e na próxima geração ele vai passar um DNA mais fraco ainda. E por aí vai, até um ponto de não conseguir mais reprocriar direito. Tanto é que hoje em dia a inseminação artificial é uma coisa muito comum. E muitos casais, às vezes, adotam por não conseguirem ter filhos. Então, assim, se isso não é uma transgressão das leis divinas, eu não sei o que seria, né? Com certeza, com certeza. Tem uma frase que você sempre fala, que eu gravei na minha mente, que diz assim: saúde é produzida por vida saudável. Realmente o que você falou e aí tem muito sentido, porque tá lá na Bíblia, né, na palavra de Deus. Deus, ele já sabia como o homem funcionaria, né? Então, assim, como você falou, o nosso corpo é a nossa casa. E qual é o combustível ideal para o nosso corpo? A pergunta é: o que é que nós estamos colocando dentro do nosso corpo para manter esse corpo ativo, para que ele tenha energia, para que ele funcione da melhor forma? Então, assim, Deus, por ser Deus, por ter criado o homem, ele sabe o combustível que daria melhor para o ser humano, né? Então, assim, o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Danificando, colocando coisas que traz doenças, que traz muitos malefícios à nossa saúde. E uma coisa interessante também que você fala, busca de conhecimento. É muito interessante, né? Porque eu acho tão interessante, porque quanto mais eu busco conhecimento, mais eu fico motivada, mais eu entendo, mais eu quero mudar a minha vida, mudar a minha alimentação, mudar, assim, não só a alimentação, mas tem a questão também de fazer exercício físico, melhorar o sono, você dormir bem, descansar. Isso também é muito, muito importante. Eu acho muito bonito o seu trabalho, de você transmitir todas essas informações, o que você vive para as pessoas. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Doutor Eduardo... Só complementar. Então, a questão social é, quanto mais a gente acumula conhecimento e mais tempo passa a gente fazendo isso, a gente vai sabendo todo santo dia como a gente se sente com comida crua. Eu me sinto muito melhor com comida crua. Eu funciono muito melhor a nível físico, emocional, neurológico. Eu sou uma melhor pessoa para mim e para o próximo. Eu me lembro muito bem, eu sempre tinha atritos com meu pai, e depois de eu jejuar 24 dias, viver de frutos vegetais há 6 meses, isso tinha 1 ano mais ou menos que eu estava vivendo de fruta vegetal, de comida crua, né? Ele veio ter qualquer briguinha boba, assim, caseira, que a gente sabe que acontece. Eu olhei para ele, eu estava tão calmo, mas tão calmo, muito diferente do que era antes, quando eu comia de tudo, né? Comida industrializada, etc. Eu abracei ele e falei: pai, eu te amo, isso é irrelevante, para de besteira e vem cá. Ele não soube o que falar, porque o amor ganha e sobrepõe qualquer coisa, né? Então, quando a gente realmente está bioquimicamente saudável, tudo muda e aí a socialização se torna mais fácil. Por quê? Porque você simplesmente vê que a paz é bioquímica. As pessoas não estão em paz internamente. E aí eles externam essa doença e o mundo está literalmente doente. Então, a paz começa internamente, por dentro da gente, a nível bioquímico. Quando você é extremamente saudável, você tem os hábitos que a gente teria na natureza, que a gente teve no Éden, aí sim a gente vai estar em paz e vai conseguir conviver harmoniosamente conosco, com os outros animais, com o planeta, com nossos entes queridos. E aí que entra a coisa. Quanto mais saudável eu sou, mais sociável eu sou. E aí tem muito dado na literatura médica e científica para embasar isso. Ou seja, crianças que crescem com depressão materna, estresse materno ou em orfanatos têm alterações na microbiota intestinal, que levam a alterações em hormônios que são correlacionados a processamento de emoções, leva a alterações neurológicas, a má formação do córtex frontal e um excessivo tamanho da amígdala. Ou seja, 2 partes do cérebro correlacionadas a processamento de emoções. E aí que entra a coisa.
porque a gente fica tudo errado, né? No início, você fica sem saber, tipo, você quer agradar a pessoa, etc. Mas não. Quando você é mais saudável, você é mais sociável. E aí as pessoas vêm atacando porque elas têm medo do que elas desconhecem. E aí esse que é o problema. Eles só estão com medo, porque seus hábitos são muito diferentes e desafia tudo que eles têm como parâmetro. Mas eu venho e só falo, olha, eu te amo. Eu estou aqui para interagir e estar com meus entes queridos. Eu não estou aqui pela comida. Eu posso ficar sem comer, eu posso comer minhas frutas e vegetais, posso comer minha comida de coelho, né, que eles acham que é comida de coelho. Eu acharia que é outra comida de corvo, né, porque eles comem pedaços de animais mortos congelados há meses atrás, né? Mas ainda assim, eu acho que o primeiro passo é realmente você estudar e praticar. Com o tempo, a socialização vai se tornando muito mais fácil, você vai se tornando mais convicto da coisa e, obviamente, hoje em dia, eu convivo com muita gente saudável ou eu faço as coisas no período matinal, eu faço as coisas de forma saudável. Meus amigos continuam, muitos amigos antigos continuam indo para churrasco, continuam saindo para night. Mas eu não vou. Se eu tiver alguma coisa para fazer com eles durante o dia, um esporte, para praia, etc., eu convivo, não tem problema nenhum. Mas eu não convivo em coisas patológicas que vão me influenciar de forma errada. Ou seja, sentar num bar entre cigarros e cervejas e com frituras e ficar de madrugada, de noite. Para mim, isso não é mais aceitável e eu continuo amando a todos. Mas não quer dizer que se eu tenho um amigo que fuma, se droga e é alcoólatra, não quer dizer que eu vá participar dos hábitos dele, né? Então, acaba, sim, às vezes, você tendo um pouco de distanciamento das pessoas, mas não porque você não ama elas, mas simplesmente porque os hábitos delas são muito diferentes dos seus e não combinam os locais, os horários e coisas do gênero. Mas, se você aprendendo a conviver, você abraça a pessoa e fala, olha, você pode mudar de assunto e vamos falar de qualquer outra coisa sem ser dieta? Se você quiser minhas opiniões sobre dieta, eu posso te dar minhas opiniões sobre dieta. Eu leio a literatura médica científica e eu sei do que eu estou falando. Se você lê o PubMed, se você lê artigos periódicos de alto fator de impacto, tudo bem, a gente pode debater a nível científico. Mas é um debate, não uma discussão, entende? Aí que entra a coisa. Quando nós somos realmente saudáveis, nós somos mais compreensivos e calmos para lidar com qualquer estresse que as pessoas possam trazer por medo dos nossos diferentes hábitos. Que, na verdade, todo mundo tem no fundo do seu coração que está certo. Ninguém acha que fumar, beber, usar drogas e comer comida industrializada é o caminho. Ela sabe que ela se sente mal e ela sabe que tem alguma coisa errada, mas, infelizmente, as pessoas fazem por questões de socialização, principalmente. Interessante. E assim, o quanto que nós podemos influenciar as pessoas com o nosso estilo de vida. Você falou aí várias coisas que me veio um filme na minha cabeça que eu fico pensando. Foram vários caminhos neurais formados por repetição, comendo errado, que, assim, é tão difícil a gente dar o primeiro passo, mas, como você falou aí, quando você começa a se alimentar bem, até as suas papilas gustativas, elas começam a sentir melhor o sabor do alimento, né? E você consegue até rejeitar com o passar do tempo. Passa um tempo se alimentando de forma saudável e depois você sente que você não precisa mais daquele... eu vou até falar que como é que eu posso falar? Não é alimento, é substância comestível, vou dar esse exemplo para ficar melhor. Então, assim, sabe o que tem acontecido comigo? É que quando eu comecei a me alimentar com os alimentos naturais, eu comecei a ver uma diferença muito, muito grande, porque eu acho que foi nos seus conteúdos que eu vi a sugestão de um livro chamado O Livro Negro do Açúcar. Eu acho que foi nos seus conteúdos. E aí eu comecei a ler esse livro e quando eu vi o quanto que o açúcar é prejudicial à saúde, eu falei assim, não quero mais isso para a minha vida. Deixei de lado e, nossa, é incrível. Eu acho que tem 5 meses já que eu não ingiro açúcar
de nada, sorvete, essas coisas, nada. E assim, eu tenho tão acostumada com os alimentos naturais que eu não sinto falta. A pessoa pode comer na minha frente e eu não sinto vontade, porque realmente é muito interessante, porque você não sente falta, parece que você reeducou o seu paladar. Isso que eu acho interessante. Então, assim, muito grata mesmo a você pelos seus conteúdos, você é, assim, uma inspiração. Para mim, eu estou, assim, por etapa, abandonei o açúcar, as farinhas refinadas, eu estou, assim, naquela etapa toda deixando o arroz branco, porque é uma coisa que a gente tem acostumado, assim, de muito tempo. E, assim, tem muitas coisas, o óleo também é uma coisa, assim, que eu preciso também deixar de lado, mas eu estou, assim, no processo, porque tem uma coisa que acontece, é que quando você muda de uma vez, às vezes pode acontecer a questão de você sentir compulsão alimentar. E aí, o que acontece? Aí você volta a estaca zero. Então, para mim, eu acho que cada pessoa ela tem uma forma de mudar a sua vida, seu estilo de vida. Você tem a sua, você mudou radicalmente, e eu é assim por etapa, e outras pessoas, e assim vai. Mas, doutor Eduardo Coraça, na sua opinião, assim, qual o primeiro passo para a reeducação alimentar? Além do conhecimento que a gente já falou, e que é muito importante. Quanto mais você busca conhecimento, mais você segue nesse caminho. Bom, eu, como um profissional da área de saúde, responsável e respondendo legalmente por tudo que eu falo, etc., a primeira coisa que eu tenho que reenfatizar, e eu até acredito em muito disso, e eu sempre até hoje falei nos stories no Instagram, o Ronaldinho, depois de 20 anos jogando bola, tem técnico. Então, assim, acompanhamento profissional, que seria um técnico, né? Ou seja, um nutricionista, um médico te acompanhando, ajuda e muito, faz muita diferença. Não recomendo nenhuma mudança sem acompanhamento profissional. Mas, vamos lá. Falando coisas básicas, que já tem recomendações de vários dos órgãos mundiais de saúde, etc., nós sabemos que, por exemplo, um dos principais fatores que a população mundial, em geral, comete um erro é baixo consumo de frutas vegetais no seu dia a dia. De acordo com o POF de 2012, eu realmente não olhei os POFs mais recentes, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira, e eu não acho que deva ter mudado, o consumo de fruta e vegetal do brasileiro é menos de uma porção ao dia. Eu sei porque eu realmente consumia menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. Nunca tinha consumido brócolis, abóbora, banana por si só, por exemplo, não era uma coisa que eu consumia, só batido com mel, açúcar e mil outras coisas. Então, o que acontece? Eu cresci com muita coisa industrializada. Então, o que acontece? Eu acho que a primeira dica que eu posso dar é cortar industrializados, que isso está até mesmo no Guia Alimentar da População Brasileira, tá? Cortar os ultraprocessados, minimizar até mesmo os processados, comer mais alimentos in natura. Essa é a recomendação do mundo nutricional como um todo. Você não precisa nem ir para o mundo crudívoro, para o mundo higienista, né? Como eu sou, como eu propago, etc., né? Que é cortar industrializados e aumentar a quantidade de alimentos in natura da sua dieta, né? Hoje em dia a gente tem muito dado sobre dieta plant-based, tá? Ou seja, não estou falando sobre veganismo, mas estou falando sobre as civilizações mais longevas do mundo, as pesquisas principais de medicina e nutrição, mostrando que uma dieta rica em alimentos das plantas é mais saudável. Ou seja, as amoras com sua proteção, neuroproteção e uma altíssima quantidade de antioxidantes, as frutas e vegetais têm substâncias anti-inflamatórias, né? Se a gente vai para oleaginosas, elas protegem diabetes, obesidade, doença cardiovascular. Então, assim, existe uma ampla evidência médica e científica para o aumento do consumo desses alimentos naturais, né? Então, eu acho que seria o primeiro passo. Mas, óbvio, o que as pessoas geralmente não entendem é que a maior parte dos meus seguidores já está um pouco mais consciente do todo, né? Já entende que, como você falou, e eu acho que eu falo demasiadamente,
para bater na cabeça das pessoas e mudar a perspectiva alopática pela qual nós fomos criados. As pessoas sempre pensam em tratamentos específicos para doenças específicas, remédios específicos para doenças específicas, alimentos específicos para curar tal doença e por aí vai. E a compreensão nossa higienista é completamente diferente. Higienismo é um modelo de saúde, só que é completamente antagônico à medicina alopática, à medicina naturalista, etc., que propaga saúde por vida saudável, e a Ellen White era citada nos livros de higienistas antigos como uma de nós, né? Todos nós sempre tivemos essa visão, né? Do jejum intermitente, não comer de noite, a prática de atividade física, e vários desses fatores que eram vistos como charlatanismo até muito pouco tempo, e ainda tem, infelizmente, muitos profissionais da área de saúde extremamente mal informados, mal educados a nível científico, que não sabem dos dados muito contundentes sobre o estilo de vida sendo o tratamento primário à saúde humana, né? Então, a primeira dica, com certeza, seria tirar industrializado e aumentar alimentos frescos e pensar em vida saudável como um todo. Porque a maior parte das pessoas que vem a mim, né, assiste o documentário de jejum lá no canal, que é o vídeo mais visto do canal, e já vem me perguntando, mas eu tenho que jejuar, eu estou com tal doença, etc. Eu falo, olha, primeiro de tudo, eu acho que você deveria, tudo bem, ler o Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, meu livro sobre jejum, né? Mas, principalmente, aprenda a viver de forma higienista. Porque não importa quanto você jejuar na sua vida, se você não vive correto, quando você não está jejuando, você está danificando seu organismo constantemente. Porque é isso que as pessoas não entendem. Elas acham, eu quero fazer um jejum. Mas um jejum se você fizer um jejum longo por ano, são 30 dias de jejum. Ainda faltam 335 dias. Entende? Ainda falta muitos dias que eles vão contar muito mais do que os dias que você passou jejuando, porque a gente passa a maior parte da nossa vida comendo e não jejuando, né? Então, assim, saúde é produzida por vida saudável. Eu acho que o primeiro ponto, realmente, antes de todas as recomendações nutricionais, etc., talvez o pior ponto do nosso mundo moderno é ter essa perspectiva alopática de que saúde vem por remédio, tratamento e cirurgia. Porque as pessoas não são educadas desde pequeno da importância do sol, da atividade física, da boa nutrição, do horário do sono, do horário da janta, do horário do tempo de jejum intermitente. Não são educados sobre os petroquímicos que a gente espalha no nosso corpo, entende? E isso ainda é vendido como se fosse bom, né? Eu fiz hoje um vídeo, por exemplo, sobre protetor solar. E a gente sabe que tem várias substâncias que são cancerígenas, disruptores endócrinos, entre vários outros problemas, metais pesados ali dentro, entre vários outros problemas, né? Mas eu acho que esse que seria o primeiro ponto. Educar a população que se você não vive saudável, saúde não se compra. A mudança de mentalidade inclui também? Exatamente. A mudança de mentalidade eu acho que seria o primeiro ponto. Para a gente mudar a mentalidade para entender que você é o arquiteto da sua própria miséria. Se você não viver saudável, você pode ter certeza, você pode acreditar em o que você quiser. Mas as suas crenças são só suas crenças. As leis da natureza, as leis biológicas, são leis regidas por Deus, pela natureza, foram criadas e são imutáveis. Se você pular de um prédio, você só vai estar provando a lei da gravidade. Você não quebra a lei da gravidade. E da mesma forma, essas leis biológicas, você pode acreditar que a pizza não está te fazendo mal, mas você vai virar estatística. Se você comer como as pessoas do mundo ocidental, você vai virar estatística. Coma como um americano e tem as doenças de um americano. A maior parte da população, sobrepeso, obesidade, a altíssima incidência de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, etc. Você pode ter 20 anos e ainda não está tanto sentindo os efeitos, mas os efeitos vão vir. Pode ter certeza.
mais cedo ou mais É tarde. verdade. Já que nós estamos falando assim de alimentação, eu vejo pessoas diminuindo a ingestão de carne, outras pessoas não consomem carne, mas em contrapartida, essas pessoas elas consomem muito açúcar. Eu gostaria de saber, o açúcar ele pode ser ainda mais prejudicial que a carne ou não? Bom, vamos lá. É difícil dizer, tá? Porque a gente precisa de um estudo, o que a gente chama na ciência de um estudo randomizado, duplo cego, os melhores parâmetros científicos para realmente ver qual faria mais mal. Mas é assim, porque entra em muitos fatores, né? Qual é a quantidade que usam de açúcar e qual é a quantidade que usam de carne? Assim, a nível científico, né, em pequenas quantidades de proteína animal, não são, ao meu ver, não são tão maléficas como o consumo de... Eu acho que o pior de tudo, definitivamente, é a industrialização. Né? Porque, querendo ou não, as pessoas... O meu pai falava, eu comi carne minha infância inteira, comiam pequenas quantidades de carne, mas não tinham açúcar. Então, assim, fica difícil dizer qual que é o pior, sinceramente. Mas aí entra, por exemplo, o tipo de cozimento, o tipo de refinação, entra em vários outros fatores, né? Mas o que a gente sabe é, quanto mais integral, melhor é. Né? Certo. Então, doutor Eduardo, já que você teve essa mudança de estilo de vida na sua vida, consome mais frutas, vegetais, alimentos mais da natureza, às vezes as pessoas se questionam, será que fruta engorda? Eu gostaria muito de saber, porque assim, pelo que eu estava estudando, depende do contexto, né? Se você fazer misturas, por exemplo, gordura e açúcar, mesmo sendo da fruta, pode gerar ali a gordura estocada, pelo que eu entendi. Então, assim, às vezes as pessoas, eu não vou comer fruta, assim, porque engorda, mas pelo que eu entendi, se você consumir só frutas ou só vegetais, eu acredito que não. É isso mesmo? Gostaria que você explicasse se realmente é mito ou se é verdade, que frutas engordam. Mito completamente, mesmo se você comer as outras coisas. Porque o que você tem que entender? Primeiro de tudo, alimentos das plantas, eles causam uma modulação biológica em todos os sistemas. Ou seja, principalmente uma modulação da microbiota intestinal. E existe realmente um perfil da microbiota que auxilia a redução do peso. Mas as pessoas têm... É aí que entra novamente a diferença entre o higienismo e a alopatia. As pessoas foram educadas a ter essa perspectiva alopática, que é um remedinho para uma coisa, um remedinho para aquela outra. Nós, higienistas, discordamos completamente. Nós acreditamos em holismo. Ou seja, a coisa é holística. Não é um só fator. São inúmeros fatores que causam. Então, se a pessoa está comendo essa mesma fruta que ela comeria de manhã, se ela comer de noite, a fruta engorda muito mais. Interessante. Então, por exemplo... Mas, sim, eu não estou nem de longe sugerindo que o problema na atualidade é a fruta. O problema na atualidade é todo o estilo de vida industrializado do ser humano e principalmente a comida industrializada e o excesso de proteína animal, etc. E o cozimento, entre outros problemas que causam realmente, induzem o sobrepeso ao ser humano. A fruta realmente, o que acontece? Primeiro de tudo, ela é rica em água, rica em vitaminas, minerais, fibra, fitonutrientes, que vão ter inúmeros fatores moduladores no nosso organismo para auxiliar a saciedade e inibir o consumo de calorias em excesso. Porque falam, a fruta engorda. Me mostra alguém que coma muita fruta vegetal, muita fruta, não é 2 porções ao dia, 3 porções ao dia, coma 20, 30 porções de frutas vegetais ao dia e realmente tenha engordado com isso. Aí sim a gente começa a questionar. Porque a pessoa pode até ganhar peso. Se ela estiver comendo de madrugada, se ela estiver se exercitando, se ela estiver comendo muito mais do que necessário, comendo outras coisas que engordam realmente, pode ter ganho um peso. Mas eu quero ver ela se tornar sobrepeso, mesmo obesidade. Ela pode ganhar alguns quilos a mais de gordura.
mas é muito diferente de engordar. Entendi. Então, assim, a nível científico, não. Fruta e vegetal é inversamente correlacionado com sobrepeso e obesidade. Fruta, inversamente correlacionado seria negativamente correlacionado, ou seja, protege de sobrepeso e obesidade. É o termo. Muito interessante. Então, assim, o primeiro passo mesmo realmente é a mudança de mentalidade. Eu só consegui dar esse primeiro passo mudando totalmente meu conceito sobre comida. Porque às vezes a gente olha para a comida de uma forma errônea, que comida ela traz felicidade, alegria, a gente está triste, come, está feliz, come. Claro que a comida ela é fonte de prazer, mas nós podemos também buscar outras fontes de prazer que não sejam um alimento. Então, a gente precisa entender assim que a comida é para nos nutrir, para nos manter de pé, para nos dar energia, nos deixar ativo. Então, quando a gente reconhece isso, a gente começa a olhar para a comida diferente. A gente não quer estar feliz comendo, né? Então, assim, doutor Eduardo Coraça, de tudo que a gente conversou aqui, qual a mensagem final que você deixaria para as pessoas que estão assistindo este vídeo? Entenda que a responsabilidade da vida na Terra reside sobre todos nós. E se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, nós com certeza iremos destruir o planeta muito em breve. Ou seja, nossos filhos, a próxima geração, já pegarão um DNA muito mais danificado e um planeta muito mais poluído, que já tem plástico dentro da placenta humana. Ou seja, crianças já nascem com influências dos petroquímicos que a gente usa. Influências maléficas à saúde, que eles influenciam todos os fatores, inclusive o sistema reprodutor. Então, se você quer que seu filho tenha a mesma oportunidade de você de viver e aproveitar a vida, se você quer que a vida na Terra continue a ser propagada, a gente tem que começar a rever os hábitos e agir como gente grande. Porque agir como criança faz o que ela quer. O adulto faz o que ele sabe que é necessário, o que é preciso. E criança entra numa loja de doces e não tem discernimento. Ou seja, ela come qualquer coisa e não está nem aí. Porque ela não sabe os malefícios. O adulto já entende que se ele comer qualquer coisa, ele vai ter doenças, ele vai ter sobrepeso, obesidade, por aí vai. Então, assim, haja como um adulto. Seja responsável pelos seus atos, porque só você, principalmente você, paga por eles. Mas o planeta acaba pagando também. Né? Mas você paga muito mais, porque você paga com a sua vida, com o seu bem-estar, com a sua qualidade física, emocional, neurológica, até mesmo reprodutora, né? Então, assim, com o maior carinho do mundo, viva saudável e entenda o higienismo, a ciência da saúde, que eu acho que é a salvação do planeta no presente momento. Doutor, eu gostaria muito de agradecer, muito mesmo, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando seus conhecimentos. E eu desejo muito que Deus continue abençoando a sua vida e você possa continuar a levar essa mensagem através da sua vida, das suas experiências. E eu tenho certeza que Deus está muito feliz com o seu trabalho. E eu gostaria muito de fazer uma oração para que Deus possa continuar te abençoando. Tá bom? Maravilha. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse podcast. Muito obrigado pela vida do Dr. Eduardo Coraça, que o Senhor continue abençoando a vida dele, dando sabedoria, conhecimento para que essa mensagem ela possa se propagar para muitos mais lugares, muito mais pessoas, e que ele possa ser instrumento nas mãos das pessoas, levando seu conhecimento e, através da sua experiência, ele possa transformar muitas vidas. Continue com ele, continue aqui comigo, abençoe também as pessoas que estão assistindo este vídeo, perdoa as nossas falhas, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, doutor Eduardo Coraça, que Deus te abençoe. O prazer é meu, sempre um prazer falar para a Igreja Adventista, e motivar, e educar, e inspirar, porque realmente é a minha meta de vida, levar saúde e bem-estar e melhorias para esse planeta, levar luz para esse planeta em caos.
Amém. Eu vou orar pela sua vida para que Deus possa abençoar cada dia mais. Graças. Foi muito bom aprender com você. Um prazer fazer a live com você, Janaína. E espero que motive muito obrigada na igreja quando você postar o vídeo. Amém. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite.